Olá, tudo bem? Feliz por estar com você aqui novamente. Mais uma semana se passou. Tenho certeza que foi uma semana com bênçãos de Deus, porque você invocou o nome dele e com certeza ele te ouviu. Eu sou a pastora Ana Ribeiro, terapeuta familiar, conselheira cristã e especializada também em cura interior e libertação, dando sequência à série Batalha Espiritual. Nós estamos no episódio 13, A Espada do Espírito, e vamos ver o que a palavra de Deus diz, o quanto é importante essa peça na armadura de Deus que está em nós. Mas antes eu peço que você feche seus olhos, se puder, se estiver dirigindo, abra seus ouvidos, mas continue com os olhos abertos. E vamos orar e falar com o Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é tão bom, que deixou a Tua palavra como instrução para vivermos bem, para vivermos em vitória aqui nessa terra. Peço que o Senhor abra nossos olhos e ouvidos espirituais, de uma tal forma que essa meditação faça uma coisa nova dentro de nós, dentro de cada um que está me ouvindo. Abençoa, Senhor, esse meu irmão, minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga. E eu peço que o que essa pessoa precisa de ouvir hoje, a tua voz profética, a tua palavra profética venha ao encontro dessa necessidade ou desse desejo, ou mesmo do desejo do Senhor em falar com ela, com essa pessoa. Me disponho nas tuas mãos e peço que o Senhor abençoe a gravação, a transmissão e o recebimento dessa palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então vamos lá. O Efésios 6,17 diz assim: usem o capacete da salvação, que nós já vimos, né? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o capacete da salvação nós vimos no episódio passado. Batalhas espirituais são semelhantes às batalhas naturais, por isso nós pegamos elementos das guerras naturais para entender um pouco do mundo espiritual. Soldados se preparavam para o dia da batalha. Quando eles se preparam para o dia da batalha, eles treinam com suas armas. Da mesma forma, o cristão deve estar preparado para as batalhas que surgirem, para manter sua posição de vitória sobre o inimigo. Esteja preparado. Adestre bem as suas mãos nas armas que o Senhor te dá. Você pode estar num tempo de paz, num tempo que não está tendo guerra na sua história, mas esteja sempre preparado, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o fato dele já avisar que vamos ter aflições, significa que de vez em quando aparece alguma guerra. E quando ela aparece, se eu não me preparei antes, eu sofro. Então, esse preparo da guerra espiritual, ele é um preparo contínuo. Uma das armas mais agressivas que Deus nos deu é a espada do Espírito. A espada do soldado romano, vamos fazer uma comparação para a gente entender melhor por que Paulo comparou a espada do Espírito, olhando para o soldado romano e vendo a espada que ele usava. Haviam 5 tipos de espadas que os soldados romanos usavam. O Espírito Santo escolheu uma delas para ilustrar a nossa espada do Espírito. A primeira espada do soldado romano era chamada de gladius. Daí vem gladiadores, né? Que lutavam com aquele tipo de espada. Ela era pesada e larga com uma lâmina longa. De todas as espadas, essa era realmente a mais bonita, mas, por causa do seu peso, ela era a mais desajeitada para usar. Essa espada era mencionada como uma espada de 2 mãos, porque para o soldado lutar com essa espada, ele tinha que segurar com as 2 mãos, tal era o peso que ela tinha. Ela era afiada somente num dos lados. A segunda espada era mais curta e fina, com 43 centímetros de comprimento e 4 centímetros de largura, mais leve que o tipo anterior, mais fácil de carregar e mais fácil de manejar. A terceira espada era mais curta que a segunda.
era parecida com uma adaga, uma pequena faca, um tipo de uma faca. Era carregada em uma bainha escondida na capa do soldado. Com ela, o soldado feria o coração do oponente. A quarta espada era longa e fina, utilizada pela cavalaria, não pela infantaria. Também usada em um esporte parecido com a esgrima dos dias de hoje. Essa espada não era tão eficaz assim na batalha. Ela começou a ser usada mais para o esporte mesmo. A quinta espada era o tipo que Paulo tinha em mente. Aquela espada tinha 48 centímetros de comprimento. Os dois lados da lâmina eram afiados e ela era a mais perigosa de todas. A ponta dessa espada era voltada para cima, tornando-a extremamente mortal. Ela conseguia retalhar o inimigo. A lâmina de 2 gumes fazia um ferimento muito pior que as outras espadas. Ela matava e rasgava as entranhas do inimigo. Era uma arma de mutilação. Com a comparação que Paulo faz da palavra com aquele tipo de espada, ele está declarando que Deus entregou à igreja uma arma brutal contra o inimigo, uma arma extremamente eficaz e perigosa. A espada do Espírito é capaz de rasgar em pedaços o inimigo e suas estratégias, os planos que o inimigo tem na sua vida, você pode, com a espada do Espírito, rasgá-los em pedaços. No original, a palavra é a tradução de rema. O original da palavra é rema, que significa algo dito de forma clara. No Novo Testamento, o rema tem a ideia de palavra avivada. Então, quando fala a espada do Espírito, fala de palavra, é a palavra rema, aquela palavra clara, certeira para aquilo que eu quero dizer. Como palavra do Senhor, que o Espírito Santo coloca na mente de um crente, fazendo com que ele tome vida sobrenatural, fazendo essa palavra se tornar em vida sobrenatural e transmitir o poder ou direção especial àquela pessoa. Existe a palavra logos, que é de um modo geral, a Bíblia, ou tudo que está escrito, a palavra logos. E o rema é quando eu pego daquela palavra geral uma palavra específica revelada pelo Espírito Santo, e aquela palavra faz sentido para o momento que eu estou vivendo, para a pergunta que eu fiz a Deus, para a chave da vitória de algo que eu estou lutando. Essa é a palavra rema. Palavras remas são poderosíssimas. Quando o Espírito Santo aviva uma palavra ou um versículo em nosso coração, ficamos com uma certeza, sem sombra de dúvida, de que foi Deus quem falou conosco e nós ouvimos Deus. Essa obra vivificadora é mencionada no versículo de João 4:26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo traz uma palavra rema em nosso espírito, em nossa mente, nos traz à memória um texto bíblico, uma promessa, um versículo, e quando isto acontece, essa palavra inunda nosso ser de fé, porque o Espírito Santo falou conosco de uma forma clara, inconfundível, inquestionável. Geralmente essas palavras rema, elas são frases curtas ou uma palavra apenas. Lá, antes de começar meu ministério, uma vez eu estava sentada assim, não estava pensando em nada. E de repente eu ouvi no meu espírito a palavra prepara-te, prepara-te. E naquele instante eu sabia que era Deus falando comigo e eu sabia do que Ele estava falando. Eu não tinha certeza se eu devia fazer um seminário, fazer uma faculdade teológica. Eu já tinha feito 1 ano, mas parei e eu não sabia direito se eu voltava ou se eu ia para um outro tipo de seminário. Mas aí parei, nada fiz durante um tempo. E aquele dia sozinha o Senhor falou, prepara-te. E eu imediatamente entendi do que Ele estava falando. Era para eu voltar para o seminário, eu tinha que me preparar
para coisas que anos depois o Senhor ia colocar na minha mão para fazer. Então, guarda bem quando vem uma palavra assim na sua mente, ou um versículo. Às vezes é um versículo de... a gente lê, está num contexto, mas de repente ele salta daquele contexto e faz um sentido muito particular para nós, né? Uma vez também, meu sobrinho estava muito pequenininho, bebezinho, acho que ele tinha 1 ano, estava começando a andar, e apareceu um caroço no pescoço dele, né, perto das glândulas, assim, mas ficou uma bola bem grande, e no processo que estavam mandando para os médicos, eu tive grande angústia, e eu orei a Deus, pedindo misericórdia, né, que não fosse uma coisa grave, maligna, e eu abri a Bíblia num texto, eu não me recordo bem se estava em Ezequiel ou Jeremias, mas é um versículo que falava assim: por que a casa de Israel morreria? Por que, pois, morreria a casa de Israel? Estava num contexto da história de Israel. Mas Deus viu a aflição da minha alma, e quando eu li aquele texto, aquele versículo saltou aos meus olhos. E ficou assim: por que, pois, morreria a casa de Israel? Por quê? E realmente o Senhor ali pôs a mão, não precisou cirurgia, foi um momento de oração ali, e naquela madrugada aquela coisa estourou e saiu tudo que estava lá dentro, e não era nada mais grave, nunca mais aconteceu aquilo. Então, às vezes, vem uns versículos, por isso que eu digo, quando você for ler a Bíblia, se entregue ao Espírito Santo, ore antes, porque aquele texto que às vezes está contando uma batalha de Israel, está contando uma história, está ensinando alguma coisa ali, como é o caso das cartas de Paulo, às vezes o Espírito Santo põe os seus olhos exatamente numa palavra ou num versículo que vai fazer sentido para a sua vida neste momento, né? E isso é maravilhoso, porque você vem uma fé dentro de você que você tem certeza do que Deus falou com você e nada mais te abala. Lá no João 14, 26 fala que ele é conselheiro, né? O Espírito Santo é conselheiro. E ele ensina todas as coisas. E ele usa a Bíblia, usa a palavra escrita para nos ensinar, e essas palavras se tornam rema na nossa vida. O Espírito Santo traz uma palavra rema em nosso espírito, em nossa mente, nos traz à memória um texto bíblico, é ele que nos ajuda a isso. E quando isso acontece, essa palavra vai crescendo em nós e a gente consegue acreditar completamente naquilo que foi dito. Deus vai fazer, o Senhor vai curar, o Senhor é poderoso, eu creio, o Senhor está me dando direção e assim por diante. O Espírito Santo fala conosco de uma forma clara, inconfundível e inquestionável. Quando o Espírito Santo de Deus fala conosco, é de uma forma inconfundível. Ele pode usar profetas, pode usar pessoas, pode usar uma música, pode usar um sermão. Mas quando ele fala conosco em particular, aquilo testifica no nosso coração. Quando você receber palavras proféticas mesmo, principalmente aquelas profecias que dão direção para a sua vida, direção que vai mudar todo o curso da sua história, do tipo: você deve se casar com fulano, o Senhor está dizendo que você tem que abandonar o emprego, o Senhor está dizendo para você mudar para tal cidade. São profecias que vão mudar a história da sua vida. Então, nesses casos, é necessário você ter um tempo de a sós com Deus para que o Espírito Santo testifique no seu espírito. Às vezes a pessoa falou, mas ela não estava tão ligada assim ao Espírito Santo. Pode ser que ela tenha dito uma coisa do desejo da alma dela. Ou ela ouviu uma coisa e quis interpretar e saiu errado, saiu diferente daquilo que Deus estava falando. Então, você com o Espírito Santo de Deus, a pessoa vem, traz uma palavra profética, o Espírito Santo revela no nosso espírito, é isso mesmo, né? Muitas profecias que a gente recebe, o Senhor já tinha falado antes, é apenas uma confirmação que a pessoa vem trazendo.
Esse é um parêntese que eu estou falando, porque na verdade mereceria uma série sobre o dom profético, né? Quem sabe lá na frente a gente faz. Diante de momentos específicos e com um propósito específico. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tem a capacidade de tornar essa palavra divina em algo poderoso na hora da nossa necessidade. Uma coisa muito boa de se fazer é decorar versículos. Decorar versículos, saber as histórias das Bíblias, quantas da Bíblia, né, as histórias de Israel, as histórias que estão relatadas ali, não precisa decorar, mas pelo menos saber o começo, o meio e o fim daquela história, o que aconteceu, como que Deus agiu. É muito bom termos esses conteúdos dentro de nós, porque dentro de alguma situação é automático, o Espírito Santo traz para nós aquela palavra. Você já acordou com um versículo bíblico? Eu já acordei. Você acorda e aquele versículo vem na sua mente. Você nunca mais tinha lido, nem lembrava. Preste atenção, porque Deus está te falando alguma coisa com aquele versículo. Eu já acordei com música. Às vezes eu acordei ouvindo mesmo, mas não estava ligado. Mas eu ouvi, era uma música que o Senhor estava falando na minha alma. Às vezes brota da alma um cântico, uma música antiga até, que você fazia tempo que não ouvia. Preste atenção, porque o Senhor está falando. São as palavras rema que Ele vai tirando dessas ferramentas, né? Que são as músicas, as leituras, as pregações. Às vezes você lembra de uma coisa que uma pessoa falou, né? Rema nos dá um poder de uma espada na dimensão espiritual. Ela é poderosíssima. A espada do Espírito tem essa capacidade de tornar a palavra divina, as escrituras, em algo poderoso na hora da nossa necessidade. A espada, ela sempre está ligada com o cinturão. Vocês lembram do episódio do cinturão da verdade, que é a palavra de Deus escrita, a Bíblia? O cinturão, a Bíblia está escrito, a minha palavra é a verdade, né? O cinturão são as escrituras, a fonte principal para uma palavra rema. Não que Deus não tire palavra rema de outros lugares. Como eu falei, às vezes uma música, algo que alguém fala, né? Para você, uma frase que você lê, Deus pode usar qualquer meio para falar conosco profeticamente. Obviamente, a Bíblia é a principal. Ali, nas Escrituras, estão a verdade que vem do coração do Pai e as direções para a nossa vida. Um versículo ou texto que Deus aviva no seu espírito em um momento específico e com propósito específico é tão forte e tão poderoso que é como uma espada sobrenatural na sua vida. Com essa arma na mão, você expulsa Satanás, você retalha os planos que ele tem a seu respeito. As palavras remas são revestidas de poder, capacitando você para resistir aos ataques mentais, emocionais e físicos do adversário. Elas são a reação poderosa do Espírito Santo à tentativa do diabo de penetrar em sua mente com mentiras e acusações. Dando exemplo do sobrinho, meu sobrinho quando tinha 1 ano, eu passava o dia com um pensamento bombardeando a minha cabeça, que aquilo lá era coisa ruim. Algumas doenças, enfermidades davam um quadro parecido com aquele, e eu comecei a achar que ficava o tempo inteiro como se tivesse uma voz falando, ele não vai resistir, ele não vai resistir. E aquilo dava angústia, até porque eu não comentava com ninguém, não comentava com a minha irmã, que era a mãe dele, né? Nem com ninguém. Era uma angústia que vinha no meu espírito. Eu estava sendo bombardeada com ameaças do inimigo. E de repente Deus me deu aquela palavra rema através daquele versículo. Por que, pois, morreria a casa de Israel? Que sentido faz isto? E ali fez sentido para mim. Naquela hora eu conheci que Deus estava falando comigo: para de ouvir as vozes do inimigo, não é nada disto, acalma e fica em paz. E realmente foi assim.
As palavras são revestidas de poder, capacitando você para resistir, então, aos ataques mentais e emocionais. Quantas vozes que você ouve no seu coração? Eu não vou conseguir, eu sou muito fraco, eu sou muito doente, eu sou inferior a todos, eu sou muito burro, muito burra, eu não faço nada certo. Essas palavras não vêm do reino de Deus. Então você vai usar a espada do Espírito, que é a palavra rema que Deus deu para a sua vida. Você vai buscar saber quem você é em Cristo e você vai fazer calar o inimigo. Essas palavras são reação poderosa do Espírito Santo na tentativa do diabo de penetrar em sua mente com mentiras e acusações. É importante ter na memória versículos e passagens bíblicas armazenados, como eu disse. Na hora certa, o Espírito Santo trará à sua mente aquelas palavras de uma forma vivificada. Parece que aquele texto, aquele verso foi escrito só para você. É como se saltasse do restante da palavra de Deus. Um versículo que salta das páginas da Bíblia para o seu coração transmite a medida especial de poder para a sua vida. É como se aquele versículo tivesse sido escrito somente para você. Podemos dizer que a palavra escrita, a Bíblia, é como a espada Gladius, aquela grandona, de um soldado romano. É o todo, uma lâmina larga e pesada. Essa lâmina é capaz de desferir um golpe abrangente contra o inimigo. Em alguns momentos temos de usar uma espada menor, de 2 gumes, a palavra rema, e acertarmos o inimigo com um golpe fatal. Você precisa apunhalar o inimigo. Essa espada era como um verdadeiro punhal. Teve um historiador, o nome dele é Vegésio, um historiador romano do século IV, que disse assim: um golpe com os lados da espada, feito com muita força, raramente mata, uma vez que as partes vitais do corpo são defendidas tanto pelos ossos quanto pela armadura que o soldado usa. Ao contrário, uma punhalada, embora penetre apenas 5 centímetros, geralmente é fatal. Uma palavra rema do Senhor na sua vida pode mudar o seu destino. É uma palavrinha, não é um sermão gigante, é apenas uma palavra, mas aquela palavra é poderosa para mudar o seu destino. E muitos testemunhos, muitos e muitos homens mudaram seus destinos com apenas uma palavra que saiu da boca deles. Não foi texto, não foi um sermão, mas aquela foi a palavra rema que impulsionou aquela pessoa para o destino dela. E isso pode acontecer com você também. Esteja de ouvidos atentos para o que Deus fala com você. Não subestime o poder da palavra que vem à sua mente de forma repentina. Preste atenção e entregue cativo ao Senhor Jesus Cristo a sua mente, para que você não caia nas mãos de espíritos de engano e você começa a ouvir coisas e palavras que não vêm de Deus. Cubra-se com o sangue de Jesus. Entrega cativo ao Senhor Jesus Cristo a sua mente e peça a Ele: Senhor, não permita que eu ouça outras vozes no mundo espiritual, instruções, direções vindas do inimigo. Eu quero ouvir apenas a tua voz. E Ele vai ficar feliz, Ele vai amar essa oração que você faz e Ele vai te honrar. A palavra rema vai direto ao ponto e tem o poder de transformar qualquer situação em que você esteja vivendo. Quando você usa a palavra rema recebida, você apunhala mortalmente as estratégias, os planos do inimigo, e você causa grande dano no reino tenebroso das trevas. Uma penetração de 5 centímetros era suficiente para matar o inimigo. Quando o Espírito Santo coloca uma espada ou uma palavra rema em sua mão, ela será curta, concisa, precisa. Será uma palavra clara, inconfundível e certeira. Essa palavra rema geralmente vem direto da Bíblia, quando o Espírito Santo faz saltar um versículo sobrenaturalmente das páginas da Bíblia para o seu coração. Ou vem também
de alguém, uma palavra profética, algo que você saltou-lhe durante uma música que você ouvia. Quando você tomar essa palavra com fé, ela agirá como uma lâmina em suas mãos, liberando uma força poderosa de poder divino mesmo, capaz de destruir as obras do inimigo na sua vida. É uma espada de 2 gumes. Essa espada de 2 gumes é mencionada em Apocalipse 1,16, espada de 2 gumes que saía da boca de Jesus, e Apocalipse 2,12, anjo com espada afiada de 2 gumes. Está escrito em Hebreus 4,12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Um lado afiado da espada vem da palavra de Deus, das escrituras sagradas, da Bíblia, da boca de Deus. O outro lado vem da sua boca, quando você abre a boca e fala a palavra. Quando você profere, quando você decreta a palavra de Deus. Saiba que você tem autoridade no mundo espiritual e você pode decretar a palavra do Senhor. É vital confessar a palavra de Deus com a sua boca. Está escrito, lembra que Jesus se defendeu assim, decretando, falando a palavra do Senhor. Meditar a palavra traz transformação para o seu interior, para a sua mente e emoções. Quando a palavra de Deus começa a fazer uma obra dentro de você, ela muda a sua mente e as suas emoções. Muda completamente. Por isso que nós somos nova criatura, né? Nós tiramos as palavras velhas, nós tiramos aquelas sentenças, aquelas crenças que entraram em nossa vida por conta do nosso histórico, por conta de tantas coisas que aconteceram, e a gente começa a encher, a povoar o nosso interior com a palavra de Deus, e aí você é transformado, a sua mente, as suas emoções são transformadas. Sabe, irmãos, amigos, muita gente procura cura para a ansiedade, né? Cura para a depressão. Não estou aqui querendo dizer que você não deva procurar médico ou remédio. Há situações graves que perdeu-se o controle e vai ser necessário por um tempo você fazer um tratamento médico mesmo ou psicoterapêutico. Mas a palavra de Deus, ela tem um poder de acalmar o seu coração, porque estáis ansiosos, né? Lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de você. A palavra de Deus, ela tira a gente de abismos, de poços de depressão. Muitas pessoas são curadas com a leitura bíblica. Não subestime isto. E se você está fazendo algum tratamento para ansiedade, para depressão, para pânico, coloque no seu tratamento a leitura da palavra de Deus. Com certeza você não vai ter muito ânimo de fazer extensos estudos. Leia os Salmos. O Salmo fala direto na alma. E leia os 4 evangelhos. Durante um bom período, nessas leituras o Senhor vai curando você também. Em nome de Jesus eu digo isso para você, com certeza isto vai acontecer. Em nome de Jesus, né? Ela divide a alma do espírito e discerne os pensamentos, atitudes, desejos e motivos mais escondidos no seu subconsciente. Coisas que você não tem acesso. A palavra rema tem, a palavra de Deus tem, e aí você pode sair de prisões e cativeiros emocionais. Você pode mudar o rumo da sua história. A palavra de Deus sonda os corações, ela vê o que não podemos ver, né? Sondar é exatamente ir onde o meu olho não pode ir, eu pego uma sonda, é um termo médico lá. Você pega uma sonda com uma câmera na ponta e vai lá no seu estômago, vai fazendo a endoscopia, vai sondando o que o olho do médico e a mão do médico não pode ir, a sonda vai. A palavra do Senhor, ela sonda, ela vai onde não podemos ver e ela faz o que precisa ser feito.
Quando recebemos a palavra do Senhor no coração, ela começa a renovar os nossos pensamentos, nossas vontades e nossos sentimentos que estão desajustados, se estiverem desajustados. A palavra de Deus nos leva a repetir os velhos padrões de pensamento, nos deixando em cativeiros do nosso passado. Já conhece pessoas que ficam remoendo o tempo todo o passado, o que aconteceu, o que eu perdi, o que fulano fez comigo? Isto adoece até os ossos, né? Tantas doenças físicas vieram dessas doenças emocionais, desse estado emocional de mágoa, de ressentimento, de autocomiseração, de falta de perdão. O Senhor está te chamando para uma vida tão diferente que essa, e Ele quer que você tenha vida abundante. Quando a palavra criar raiz no seu coração, quando sua mente e emoções forem transformados pelo seu poder, você estará na posição de declarar a palavra de Deus com autoridade e ousadia, não como um papagaio, todo mundo fala, não é frase mágica, não é abra-te sésamo e a porta abre, não tem nada de coisa assim. Você aproprie-se da palavra de Deus na sua mente, nas suas emoções, no seu espírito, e com certeza quando você falar, você vai falar com autoridade e com ousadia. Você estará empunhando uma espada de 2 gumes que é capaz de retalhar o inimigo. A palavra rema é uma arma de guerra porque consegue interditar as investidas de Satanás. No início de seu ministério, Jesus foi tentado no deserto e venceu com a palavra de Deus. Quando você começa a conquistar novos territórios para o reino de Deus, o diabo começa a tentar. Quando você começa a crescer no seu conhecimento da palavra, o inimigo tentará desacelerar esse processo, vai trazer coisas, embaraços no seu caminho. O inimigo não quer o seu progresso. Se a palavra de Deus é algo dominante na sua vida hoje, estará preparado quando enfrentar ciladas do inimigo no futuro. Você estará preparado. A palavra de Deus desmascara as mentiras do adversário. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então é necessário eu me submeter ao tratamento de Deus. Coisas que estão ocultas a mim mesma, para Deus não estão ocultas. E Ele pode revelar a você, filho, filha, olha, isso que está no seu coração vai te matar, está te matando aos poucos. Vamos mudar essa história. E aí, então, você vai perceber que tantas coisas você estava com escamas nos olhos, e se você é do tipo que vê o defeito do outro, que critica, que sabe que é meio que justiceiro ali, o Senhor vai começar a trabalhar também no seu coração para você ver-se também, né? Nós precisamos nos ver primeiro, para depois podermos ter clareza sobre o comportamento do outro. Caso contrário, o nosso olhar é distorcido e a gente corre o risco de cometer injustiças com as pessoas e com a gente mesmo, não é? Então, com muito amor, eu deixo essa meditação para você, crendo que o Espírito Santo é quem vai falar com você, em nome de Jesus, e que haja uma grande transformação na sua mente, no seu espírito, porque o Senhor está te levantando como um forte guerreiro, guerreiro poderoso do Senhor. Ele é poderoso nas batalhas, ele não sai em batalha para perder e ele está te convidando para sair com ele. Não é uma grande honra isto? É uma bênção, não é? Então eu fico por aqui hoje, acho que eu estendi um pouquinho mais, e que Deus te abençoe muito, e fez bem para você essa palavra, fez sentido, mande para o maior número de pessoas que você conheça, com certeza vai fazer bem para elas também. Dê o like, faça comentários, e assim o nosso canal vai tendo visibilidade e outras pessoas poderão também ser edificadas com a palavra do Senhor.
Então, até a próxima semana, com Jesus sempre, e um beijo no seu coração.